gramado, pela sua tradição de campeão. Sempre consagrado no gramado, do gramado nacional, do meu coração. Beleza, meus amigos? Está no ar mais um programa Voz Nacionalina. Hoje, 1º de maio de 2026, Dia do Trabalhador, feriadozão aí para o trabalhador aproveitar aí, dia de manifestação atrás dos direitos dos trabalhadores, mas estamos aqui, né? Correndo atrás aí de dias melhores para o Nacional também. Então, meus parabéns aí para todas as pessoas da classe trabalhadora aí do Brasil, faz esse Brasil ficar cada vez melhor. Então, vamos falar do Nacional, né? A gente que no meio da semana aí confirmou o primeiro lugar da chave, né? Alguns torcedores achavam que o Nacional poderia ter entregar o jogo contra no meio da semana, mas tudo deu certo, né? Nacional terminou com 13 pontos na primeira fase. Foi o time que fez mais pontos aí na Copa Norte. E agora a gente está aí para enfrentar o Porto Velho na semifinal em casa, um jogo único, né? Então, Nacional bem na fita aí na Copa Norte. E domingo agora, nesse final de semana, vai enfrentar o São Raimundo, o surpreendente São Raimundo, que está invicto aí na Série D. E o Nacional vai jogar na Arena contra o São Raimundo. Mas vou chamar a galera aqui, né, para fazer o programa junto comigo, a moçada que incrementa aqui o nosso programa. Então vamos lá, chamar o pessoal aqui para a gente bater aquele papo aqui sobre o Nacional. Vamos lá, Diogo, dá teu boa tarde aí, horário alternativo hoje, né? Pois é, né? Boa tarde, moçada que está aí no chat, acompanhando mais esse programa aí. Comentar a partida contra o Guaporé, né? Pela Copa Norte aí, hoje o Nacional venceu por 2-0. Falar também do jogo de domingo contra o São Raimundo, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. E também aproveitar o momento para falar da despedida do Hernani Brocador, né? Vamos lá, para mais uma resenha aí. Beleza, garoto. E, Natan, vou abrir teu microfone aqui. Dá teu boa tarde para a galera aí. Boa tarde, Fiazulina, aqui tomando uma cervejinha, né, no Caneco do Nasce, da Tom, no Dia Mundial do Trabalhador, então não poderia deixar de brindar o pessoal que trabalha aí, o pessoal que movimenta, gira a economia do Brasil, do mundo, e no futebol também gera muito emprego, renda, alegria, paixão, tristeza, muita raiva e emoção. Parabenizar aí a vinda do Guincho, né, ao Diogo Lopes, ao Jefferson, e vamos tocar na frente. Muita coisa polêmica, muita coisa boa para a gente disseminar daqui para frente. Abre teu microfone aí, bicho. Oi. Beleza, Guincho? Dá teu boa tarde para a galera aí. Boa tarde, já quase boa noite, né? 17 horas 40 minutos. Início de noite, aí terminando esse feriadão. Sexta-feira, feriado aí prolongado, aí fim de semana grande, né? Boa tarde ao Diogo, Natan, Fatinho, pessoal que está acompanhando ao vivo, que vai ver depois. Bem-vindos aí mais a esse programa aí, um prazer estar participando aí. Muita coisa para se falar e comentar. Feliz dia aos trabalhadores, tem muita gente trabalhando, tem gente de folga hoje, mas muita gente também trabalhando, aqueles serviços essenciais. Parabéns aos trabalhadores que estão trabalhando hoje. E um parabéns também, o pessoal não fique bravo não, que eu vou falar de outro clube, mas engrandece o futebol amazonense, que é o aniversário do Sul América, né? Eu vim ainda há pouco aqui. Parabéns aí ao Sulão, né? Que sempre fez grandes partidas com o Nassa lá no Alto da Colina. Beleza. Então, parabéns aí ao Sul América, que tem um presidente lá, Como é que é o nome dele? Esqueci agora, Natan. Luiz Costa. Guerreiro. Positivo, Luiz Costa. E, Natan, vou ficar desligando teu microfone aí que tá dando retorno aí. Não sei o que aconteceu, mas vamos tocando aqui, né? Vamos tocando aqui que a gente vai falar muito aí, né? O Dia do Trabalhador, a gente fez essa homenagem aí, uma singela homenagem aí no grupo da TOAP aí, os trabalhadores aqui, a galera do campo, a galera da indústria, o pessoal do agronegócio, o pessoal que trabalha aí como motorista, engenheiro,
todas as profissões, né, cara? Hoje é o Dia Internacional do Trabalho, né? E a gente colocou o escudão do NASA aí, homenageando aí a classe trabalhadora. Mas vamos lá, vamos falar do Nacional, que a gente está aqui. Vamos começar aqui, né? Começar aqui pela Copa Norte, né? Nacional enfrentou o Guaporé, todo mundo aí desconfiado, achando que o Nacional ia entregar a partida, mas o Nacional aproveitou para testar alguns jogadores e foi lá e meteu 2-0, 2 gols do Caio Wilker, né? Caio Wilker que vem do banco aí, estava lesionado. E é uma alternativa aí para o ataque do Nacional, fazendo gol de cabeça, né? O Caio tem essa característica de fazer gol de cabeça. O que tu achou, Diogo, da partida de quarta-feira? O Nacional mereceu ganhar, muita chuva, né? Campo muito encharcado, mas valeu pela vitória, primeira colocação, né? Pois é, as condições do gramado Carlos Amit ali não estavam das melhores. Mas isso não impediu do Nacional realizar uma excelente partida, cara. E cabe lembrar que foi o time reserva, né, que atuou em campo, e estão de parabéns. Fez valer o resultado ali, os 2-0. Em nenhum momento, pelo que eu analisei ali, o Guaporé não mostrou nenhuma ameaça de ataque. O Nacional dominou ali a partida tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então, resumidamente, o elenco do Nacional está de parabéns, os reservas, né, foi uma oportunidade de testar o banco do jogador do Nacional ali, né, testar o ritmo deles, as contratações que foram feitas recentemente, aí, o Eric Varão, né, que também aproveitou o momento ali para se entrosar com o time. Gostei da atuação do elenco, cara. Gostei da atuação do elenco, né? E para quem achou que o Nacional poderia entregar o jogo, né, por conta do outro jogo do Paysandu, né? Não, os jogadores foram profissionais, independente do resultado que aconteceu lá, né? Trem e Paysandu, não. O Nacional mesmo já classificado, mas os jogadores não abriram mão de ir para cima e buscar o resultado. E venceu com autoridade de 2-0, garantida ali a liderança do grupo. Agora é esperar a próxima partida aí contra o Gazi Porto Velho no jogo de quarta-feira. Beleza, Diogo. E Guincho, lá de Boa Vista, deu para acompanhar esse jogo aí, Guincho? Deu. Deu sim, eu peguei desde o início, vi pela televisão. Cheguei mais cedo nesse dia e, como bem o colega Diogo falou aí, o campo estava empoçado, né? Mas não impediu que o Nacional realizasse uma boa partida. Só acrescentar, praticamente já explanou bem, né? Eu gostei muito da atuação ali, apesar de não ser muito exigido, mas mostrou segurança. Até porque o campo encharcado, bola molhada, ele não deixou escapar uma, pegou todos, foi do goleiro reserva aí, do Nacional. Então, já mostrou também que está ali para disputar uma vaga, tem condições de ser o titular. Aí fica na cabeça do técnico essa situação aí para resolver. Também gostei da postura do Nacional. O Guaporé esperava mais um pouco. O Nacional se impôs, mesmo com a dificuldade ali da parte técnica, né, campo encharcado, mas o Nacional fez o dever de casa, garantiu. O que eu queria ressaltar só nessa classificação, o Nacional conseguiu ser o primeiro de todos os times que disputaram a Copa Norte, né? Isso aí, querendo ou não, dá uma vantagem. Ele pega o Porto Velho em casa, não vai ter o desgaste da viagem, até porque ali a Série D, a disputa vai ser boa até quem conquistar o primeiro lugar do grupo, né? Eu gostei muito disso aí. E numa possível final, tanto contra a Águia quanto o Paysandu, o Nacional resolver em casa isso aí, né? Então eu achei um ponto muito positivo. Nacional, querendo ou não, é uma vantagem jogar em casa, você tira o desgaste da viagem, né? Então o Nacional conquistou o primeiro lugar de toda a Copa Norte aí, foi o líder no geral, tirando aquele critério de desempate com a Águia, o Nacional foi o primeiro. Beleza, Guincho. E aí, Natan? Muita chuva, mas a torcida do Nacional estava presente. Inclusive, eu cheguei no segundo tempo só em casa, não deu para ir para o jogo. E eu vi o comentarista, o narrador aí da TV Romário, falando aí muito da torcida, né? Que a torcida não parava de cantar, dava até para ouvir, né, através da transmissão. E a galera estava bem lá, né, Natan? O pessoal, apesar do pouco número de torcedores, muita chuva, mas a galera estava presente e cantando sempre, né? Não, é impressionante esse jogo que foi anormal. Por exemplo, fazer futebol às 18 horas, embaixo de uma chuva, num gramado daquele, não é fácil.
ainda tem um trânsito que atrapalha. Outra coisa que achei anormal, gente, olha, por incrível que pareça, o cara que chamou o nome pro jogo foi exatamente o Hernandes, por ser a despedida dele do Nacional, né? E quem não deve ter gostado muito, ficado um pouquinho com ciúme, foi o Caio Wilker, porque fazendo uma avaliação, foi a melhor partida dele com a camisa nacional, jogou bem, fez gol, escapou de fazer 3 gols e pedir música, mas, no entanto, na despedida do... Por isso que a diferença de um cara que tem nome, que tem reconhecido no Brasil todo, faz muita diferença, porque se não fosse a despedida do Hernani, eu acho que o Wilk seria o eleito craque do jogo, seria o cara que ia ser muito requisitado pela imprensa, ia dar muita entrevista, né? Mas a gente não viu isso, né? Mas, tirando o gramado, que é péssimo, que é a primeira vez que eu vejo o gramado dos Amigos com o pior do estado, assim, em termo, porque não escorreu toda a água. Cara, ainda assim, para você ver a qualidade técnica do Nacional, que era o time misto reserva, foi muito superior. Se fosse pela lógica de todas aquelas bolas que o Nacional perdeu, que o goleiro deles defenderam, o Nacional teria dado outra goleada, inclusive com bola na trave. Então, significa que, muito embora muitos torcedores não tenham reconhecendo o Nacional, hoje até a reserva do Nacional é difícil bater. Então, eu acho que só tem um ponto negativo. Nesse momento, quem está com moral para cobrar de torcedor é os jogadores, os torcedores que vão no jogo e a diretoria, porque o time está cada vez, nem a chuva atrapalhou o Nacional de fazer um belo jogo e fazer um espetáculo dentro do estádio, embaixo de chuva. Beleza, Natan, beleza mesmo, né? Foi muito legal. E nesse jogo aí, né, rapaz, foi a despedida aí do Brocador, né? Brocador encerrou o contrato com o Nacional, né? E o presidente fez uma homenagem justa, né? Eu acho que o Brocador, quando veio para Manaus, né, o Nacional deu oportunidade para ele e ele deu oportunidade para o Nacional também, né? Apresentar o futebol nacional com o Brocador em campo. Nacional com certeza foi melhor, principalmente na primeira passagem, e agora no estadual ele se doou muito, né? A gente via cada jogo no estadual ele procurava ser o melhor e ele queria conquistar o campeonato, e o objetivo dele foi alcançado, né? Alegria para a gente, alegria para ele, para o presidente, para todo mundo, para todos os nacionalistas. Agora ficou aí, né? Muitos aqui no chat já falando aqui que era para ter renovado, outros acham que não. Na minha opinião sincera, eu acho que, infelizmente, não dava mais para renovar com ele, porque provavelmente o Brocador deve ser um salário alto, e ele não estava já conseguindo render aquilo que ele estava rendendo no estadual, né? Ficou muito claro no jogo contra o Gás, lá em Roraima, aquele jogo lá, que ele, até para dominar a bola, demorava, mas a questão é física mesmo, né? O cara, a cabeça pede, o corpo já não responde. E ele deu uma entrevista aí no final dizendo que ainda pretende jogar um pouco mais antes de se aposentar. Mas, e aí, Diogo, o que tu acha aí? O Brocador cumpriu o papel dele, o Nacional também. Foi bom para os dois, né? Tanto o Brocador como o Nacional, essa passagem dele aqui por Manaus, né? Sim, exatamente. O Brocador ele teve uma passagem marcante na história do Nacional, né? Conquistou a Taça Rio Negro, né? Agora aí o Campeonato Amazonense, a goleada histórica contra o Paysandu de 7-0, inclusive ele foi um dos autores do gol. Então, cara, enfim, ele teve uma passagem significativa aí no Nacional. Uma pena, uma pena que o contrato dele não foi renovado, mas ele deu a sua contribuição, né? Agora, eu estava analisando no site do GE, pelas falas dele, ele não cravou a aposentadoria, não. Ele deixou o futuro em aberto. Talvez aí tenha alguns clubes da Série D interessados nele. Inclusive, ele pode jogar na Série D, até porque ele não chegou a atuar em um jogo do Nacional pela Série D, né? Então, ele não impede ele de entrar em algum outro clube da Série D. Eu acho que ele vai jogar ainda do restante do ano em algum outro clube, né?
mas pelo Nacional, ele teve uma grande trajetória dentro do clube, e inclusive ele até falou na entrevista que ele virou torcedor. Agora o Nacional ganhou mais um torcedor, né? Diante da ligação que ele teve com a torcida, né? Ele deixou aí um legado aí na história dentro do clube. Beleza, beleza. Foi positiva, né, Guicho? A passagem do Hernani Brocador, né? Aqui por Manaus, vestindo a camisa do Nacional. Foi. Eu estava analisando aqui, ele chegou em 2024, ali em dezembro, foi anunciado como presente de Natal. Então, como dizia aquele jogador, né? Ele deixou o Nacional em outro patamar, sim. Porque até então a gente estava na fila e, querendo ou não, deu uma visibilidade, percorreu as notícias em vários estados, a chegada do Hernani Brocador, e foram pesquisar para onde ele vai. Muitos não conheciam, olha, o Nacional de Manaus, que então estava adormecido ali, o Leão, né, na fila, e ele já chegou no primeiro ano como artilheiro do estadual, fazendo 4 gols, e uma pena que na semifinal ele se machucou. E o Brocador fez gol de tudo que é jeito, fez de pênalti, fez de fora da área, fez de cabeça, fez dentro da área, quer dizer, ele deu uma visibilidade e contribuiu muito em campo. Já no segundo ano ele voltou, né? Fez 6 gols na temporada, esteve presente, como o colega aí falou, o Diogo falou, a participação contra o Paysandu, ele deu que os jogadores acreditassem mais, quer dizer, ele deu uma força maior que levou o Nacional a ser bem mais assim, um time a ser bem mais respeitado, né? Porque pesou a contratação dele, apesar da idade. Ele fez a diferença no ataque lá, terminou aí como campeão, escolhido o melhor jogador do estadual de 2026, fez gol aí na Copa Norte. Então, o Brocador, acho que ele sim contribuiu demais aí para o Nacional voltar às suas origens aí de campeão. E foi bom para ele, foi bom para o Nacional, foi bom enquanto durou, né? Mas segue a vida. Acredito também que ele deve, acho que, acertar contra o time, que ele deixou em aberto. Mas ele virou ídolo, né? Com esse título aí, tirando da fila. E vamos seguir aí. O Nacional segue, a instituição segue. E foi bom enquanto durou aí o amor aí, Brocador e Nacional. Beleza, é isso aí. Pessoal, vai lá, Natan. Faz teu comentário aí sobre o Brocador. Primeiramente, tem que agradecer ao Brocador por aceitar jogar no Nacional. E concluindo o que o Guincho falou, quando ele chegou aqui, muito desacreditado, inclusive muita gente que está aplaudindo ele, né, nesse momento, pedindo a sua permanência, são os mesmos, não todos, claro, que antes ou recriminava, né, tá velho demais, vem só ganhar dinheiro, entendeu? Mas ele fez o seu papel. Eu acho que o que deve ter atrapalhado a permanência, eu acho que não foi na idade. Por quê? Porque pela idade, ainda que não seja um garoto, ele está atravessando uma fase boa. Inclusive, jogou embaixo de chuva no último jogo. Jogou muito bem, ele escapou de fazer o gol de cobertura ali, que seria o gol consagração, entendeu? Ele precisaria fazer um gol, se despedir de um campeonato do Nacional fazendo gol. É a melhor coisa que o jogador quer, entendeu? Eu presumo que foi o salário, né? Talvez ele tenha pedido muito alto, né? Então ficou aquele jogo de gato e rato, cara. Eu vou pedir isso, se o Nacional der, eu fico. Aí a diretoria, cara, eu vou oferecer isso. Se ele topar isso, ele fica. Se não, então pesou, né? O conselho da comissão técnica, né? E o técnico nacional, ele gosta de time veloz, time que vai para cima, né? E eu acho que nesse tipo de velocidade, contra-ataque, o Hernani talvez tenha ficado um pouco abaixo do que ele se espera no contra-ataque, né? E o salário muito alto também. E sem contar que por trás, ninguém sabe, ninguém vai no prevê do Hernani para ver quantas propostas ele recebeu, né? Só que lá a vantagem dele chegar no clube onde vai chegar, que ele vai chegar com o know-how de, olha, eu fui campeão no Nacional, então eu posso ser campeão aqui em Roraima, eu posso ser campeão aqui em Rondônia, quer dizer, ele vai chegar com esse know-how a favor dele e a favor do clube também. Agora é preciso saber, vai repetir a mesma campanha? Não sei, né? Porque o campeonato aqui no regional está pesado, e os campos, em muitos lugares aqui é horrível, entendeu? Então, agradecer aqui a direção do Nacional, que muito embora tenha tido algum desentendimento, ele ficar ou não, fez uma homenagem, fez uma placa, ele não saiu pela porta do fundo, saiu pela porta da frente,
saiu agradecendo a torcida correspondendo. É uma pena que naquela noite chuvosa, né, não fosse, por exemplo, dia de hoje à noite, 6 horas, um jogo na arena, lá mesmo nos Amit. Eu tenho certeza que esse feriado de hoje daria 3 vezes ou 4 vezes aquele público que deu embaixo de chuva, que deu 100 e poucas pessoas. Então, ele, infelizmente, ele merecia mais público. E o Nacional também, mesmo embaixo de chuva, dominou, jogou. E está provado que só o Nacional só pode ser parado numa grande final do campeonato regional, seja Copa Verde ou Copa Norte. Patinho, só me dá uma licença rapidinho, os colegas aí. Eu queria só acrescentar também que já foi falado que o Brocador também ele fez a parte dele muito bem feita, né? Só para explorar isso aí, que ele se dedicou bastante, principalmente nesse ano de 2026. Ele fala numa entrevista que ele ficou devendo o título estadual e cumpriu. Porque eu estava fazendo uma pesquisa aqui rápida, uma grande contratação de impacto, todos vão lembrar de 2010, aquele centroavante Jardel, quando chegou no Rio Negro, também, final de ano. Ele não se preocupou muito, não. Ele chegou fora de forma e pouco se preocupou ali, aparentemente, para se dedicar. E o Brocador chegou com idade a mais. Ele chegou com 37 de Jardel, o Brocador chegou com 40. Então, como não deu certo em 2025, ele podia ficar por ali, mas não. Ele botou na cabeça que ele queria conquistar o título do estadual e ele fez muito por isso, né? Mesmo quando não esteve em campo, quando entrou no segundo tempo, ele procurou entrar em forma. O Campeonato Amazonense é um campeonato difícil. Para quem não conhece, quem é dos outros estados, está assistindo a gente aí, o Campeonato Amazonense, ele pega ali o nosso inverno amazônico, são campos pesados, vai ali para Itacoatiara, é jogo difícil, vai para Manacapuru, é jogo difícil, vai ali para o Rio Preto da Eva, aquele campo mais acanhado, campo pesado. Então, ele se adaptou, fez por onde e retribuiu ali, dando todo o seu esforço. O elenco abraçou, contribuiu, a torcida abraçou, e o resultado final foi tudo isso aí, a dedicação dele, junto com a torcida, junto com todo mundo que acreditou nele, ele retribuiu e terminou, como ele fez questão de falar, com o título estadual que ele achou que ficou devendo em 2025 por causa da contusão. Beleza, vamos só ver o que foi que o Brocador falou aqui. A gente tem um vídeo aqui para a gente finalizar aqui a parte com o Brocador, né, para a gente entrar aí depois para falar sobre os próximos jogos do Nacional. Vim ano passado para cá, infelizmente a gente bateu na trave, perdemos a final. Esse ano a gente mostrou a força do nosso grupo, voltamos alguns atletas da temporada passada, junto com os que chegaram, fizemos um grupo muito forte e eu voltei e conquistei, graças a Deus fiz gol na final. Acho que isso é um sonho realizado, né? A gente sabe quanto o torcedor do Nacional estava esperando por esse dia e graças a Deus esse dia chegou. Pudemos quebrar esse tabu aí de 11 anos sem conquistar. Então agora a gente sabe que o Nacional não está mais na fila, né? O Nacional é o atual campeão. E agora o Nacional ganhou um torcedor, né? Passei por aqui, eu sei o quanto o torcedor gostou da passagem do Brocador. O Brocador voltou, performou, conquistou. Eu acho que isso é o reconhecimento de um trabalho bem feito. O torcedor estava aqui sempre apoiando, então pode ter certeza que o Nacional ganhou um torcedor a partir do momento que eu saí do clube. Queria deixar um grande abraço a todos os torcedores do Nassa. A gente sabe que futebol é feito de ciclos, né? A gente vai passar no clube, o clube vai continuar, o torcedor tem que continuar apoiando a equipe e faz parte do futebol, né? A gente sabe que o Brocador provavelmente deve jogar um pouco mais aí, mas está muito próximo do fim de carreira. Mas com certeza o torcedor fez a diferença nessa fase final de campeonato. Beleza, tá aí que o Brocador falou aí, né, na entrevista. Então, eu acho que tem só mais um vídeo aí, que foi a parte que o presidente fez uma pequena homenagem para ele. Muito Vou legal. colocar aqui rapidinho para a gente. Homenagem ao Hernani Brocador, que está se despedindo da equipe do Nacional, fazendo seu último jogo com a camisa nacionalina. Recebe uma placa do clube, uma camisa também. O Hernani, importante na conquista do Campeonato Amazonense, importante também nesse momento de reconstrução da equipe do Nacional. Vai conversar com a gente também. Isso é o reconhecimento de um trabalho bem feito. Agradeço a torcida, a diretoria, o tempo que eu tive no clube. Graças a Deus fui muito feliz aqui, consegui conquistar o título. Acho que isso era o meu objetivo, era conquistar aqui no clube.
conquistei, e agora o carinho que eles estão retribuindo agora é pelo trabalho bem feito aqui no clube. Fico muito feliz, espero um dia poder voltar aqui e encontrar esse torcedor novamente. Isso aí, né, cara? Valeu pelo brocador, né? Que, como o Guincho falou, e ele repetiu aí na fala dele, que agora ele virou torcedor do Nacional. Isso é importante, né? A gente saber que a gente ganhou mais um torcedor, né? O presidente aí fez uma homenagem para ele, entregando uma placa, entregando a camisa branca também. E vai ficar na história, né? Como um dos que ajudaram o Nacional nesse 44º título, né? Muita gente aqui no chat hoje está bem qualificado, muita gente mandando as suas mensagens, daqui a pouco a gente vai falando aí, o Rosenildo, como sempre, por aqui, Deus no Poder, o Christopher Guimarães, o Caresto, Maurício Caresto, César Alfaia, uma galera, o Kevin, rapaz, tem muita gente aqui, daqui a pouco a gente vai passar aqui as mensagens de vocês, muita gente falando aqui, muita coisa legal, eu já passei aí na tela e o pessoal falando aí que o Nacional tem que se reforçar, que os times aí da Série D tá pegando os jogadores tudo da Série A2 lá do Paulista, né? E o Nacional perdeu mais um jogador. Perdeu não. Acabou o contrato e não renovou, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Saiu essa matéria hoje, o Nacional tá com pouco zagueiro, né? Sem renovação, Anderson Salles deixa o Nacional e admite, queria ter jogado mais. Então, o zagueiro aí, que era reserva, né? Saiu, acho que acabou também o contrato dele, né? E o Nacional não quis renovar. Muito provavelmente o Nacional já deve estar atrás de zagueiro, né? Porque a gente só tá com o Thiago e tá com o Michel, né? E quando a gente falta zagueiro, mete o Wendel lá atrás, né, Guincho? Tem que contratar, né, Guincho? Tem que contratar. O campeonato aí ainda tem a semifinal. São 2 competições, e ali a zaga é um lugar ali que o jogador está exposto a pegar cartão amarelo, querendo ou não, né? O marcador ali que ele, o lateral, o volante, são os que tendem a pegar cartão amarelo. Então tem que ter essa peça de reposição, até porque vem a semifinal, o jogo pegado, e se Deus quiser a final aí da Copa Norte, e paralelamente correndo a Série D, que já vai começar a funilar, já vamos para o retorno, e o Nacional tem que ter isso em mente, que jogador ali que joga na zaga, volante lateral, tende a pegar cartão, ficar suspenso, então tem que pensar todo esse planejamento, porque daqui para frente já começa a funilar e a gente já começa a ver quem vai brigar pelo acesso, quem vai brigar aí pelo título. O Nacional é uma dessas equipes aí que aspira esses 2 títulos, tanto a Série D, que muitas pessoas já só chegaram, não, o Nacional tem sim, até porque no passado, vendo os jogos do Alto, do Santa Cruz subiu, não tinha muito nada de diferente, muito além do que a gente vê isso não. Se você pegar quem acompanha a Série D, que viu o mata-mata, também tinha a questão quando o Alto subiu, você vê que o Nacional hoje tem um plantel, agora tem que repor essas pessoas aí que estão saindo, porque quem tem elenco qualificado, umas peças de reposição, tende a chegar. Beleza, a galera já respondeu aqui que eu esqueci do Alagoano, cara, Anderson Alagoano, né? Verdade, o Alagoano também é mais um zagueiro que a gente tem aí, mas a gente precisa ter mais zagueiros aí, porque realmente a gente está carente nessa posição. E Diogo, o pessoal está perguntando aqui qual é o canal na internet aí do canal Nacionalino. Fala pro pessoal aí. Pois o nome é o canal do Nacionalino no YouTube mesmo. No momento só tem esse canal do YouTube, ainda não criei o canal do Nacionalino em outra rede social, não. Aí no momento tá só no YouTube. Beleza, então a galera aí pode acompanhar aí o Diogo também aí no YouTube, no canal do Nacionalino, né? Exato. Beleza. Fala, Natan. Já só queria fazer um questionamento aqui, né? Porque, claro que não é todos, né? Eu sei que também é pesado, o bolso de todo mundo, mas vou deixar uma pergunta aqui para o torcedor que está nos assistindo. O que é pior? O Nacional ficar sem calendário o ano todo ou ter 2 jogos por semana para ele escolher e assistir, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem torcedor que está reclamando que não dá para sustentar 2, 3 jogos por semana. Entendeu? Só que eu tenho que dizer para ele que, cara, 15, 20 reais. E se o Nacional tivesse uma Série A, numa Série B,
numa Libertadores, numa Comebol, que o ingresso é superior a R$50. Será que você ia ficar em casa? Acho que não, né? Então vamos parar de mimimi, né? Escolhe um jogo bom aí, vai lá, vamos acompanhar o time. Se der para ir em todos, beleza, entendeu? Mas eu prefiro ter esses jogos 3 vezes, 2 vezes por semana do que passar o resto do ano sem calendário, reclamando da diretoria que o time não faz nada, que a torcida está acabando. E agora, exatamente agora, que o time está, pasme, está numa semifinal, gente. Praticamente está quase na final, faltou uma pedra para chegar na final. E eu não vejo a expectativa do torcedor. Entendeu? Eu não estou vendo uma arena lotada na final entre Nacional e Paysandu. Entendeu? Se a gente conseguir lotar a parte inferior, já tá bom. Porque, cara, sinceramente, olha, eu não consigo entender. Porque o Nacional está fazendo exatamente o que o torcedor esperava, que é estar com a chance de chegar numa grande final, né? Depois que vai tocar outro assunto, que se especulou por aí, que futuramente, em 2027, 2028, sei lá, uma vaga, o time que for campeão esse ano, ele pode ser agraciado e pode ser recompensado por participar num campeonato organizado pela Comebol. Entendeu? Depois tu vai também pesquisar aí quem que passa na final. Quem será o mata-mata? Quem será o quarto? Então vamos falar logo de Copa Norte, né? Até um colega aqui, o remista aqui, entrou aqui para perguntar da gente aí. Né? Conheci o canal de vocês através do canal Bancada Bicolor, que falou que vocês estavam com medo do Paysandu se classificar. Isso é verdade? Bate aí, Natan. Não, cara, é porque as pessoas confundem medo com respeito. A gente tava com um pouco de receio, né? Porque o Paysandu é o time que mais ganhou esse título. Mas, cara, com todo respeito, a gente não tem medo de enfrentar o Paysandu, nem o Remo aqui dentro da área. Não tem. Lá você pode ser favorito. Aqui que é favorito é o Nacional. E o Nacional, nesse momento, tem um time capaz de bater nos dois. Entendeu? É capaz. Entendeu? O Nacional não é aquele time meu, mas o atual momento, olha, para chegar aqui, meter uma goleada do Nacional aqui dentro, olha, vai ter que comer muita farinha com açaí, meu irmão. Entendeu? Então, acredito que no próximo jogo, que podia aqui, primeiro, antes, como eu sou um cara que vou respeitar o adversário, porque de respeitar o adversário, mandando o time B para ganhar do Nacional levou de 7. No entanto, muitos estão dizendo que eu estou com medo, não, é porque a gente está respeitando o time do adversário. E antes de pensar no Paysandu ou no Águia, primeiro eu omiti opinião sobre o Porto Velho. E vocês, antes de pensar em jogar uma final com o Nacional Vila Nova, você tem que passar pelo Águia também. Ninguém morre de véspera. Entendeu? Então, o Nacional aqui é favorito em cima do Porto Velho. O Paysandu não é tão favorito não, hein? Porque é lá na casa do Águia, lá a cidade vai se mobilizar e vai com tudo, porque esse jogo é histórico pro próprio Águia, que nunca chegou numa final de uma Copa Norte. Então, cada um quer fazer essa história aí. Depois tocamos o assunto. Beleza, Natan. E Guicho, então confronta esse aí, né? Do lado esquerdo aqui, a Copa Norte, do lado direito aí, a Copa Centro-Oeste, né? Nacional pega o Porto Velho e o Águia de Marabá joga em Marabá com o Paysandu. Vamos fazer aqui um prognóstico aqui. Guincho, Nacional e Porto Velho, quem passa? É o Nata. Vamos passar. E daqui eu vou no Águia, cara. Eu vou no Águia. O Natan falou que eu pensei a manhã toda aqui com meus botões, conversando sozinho comigo mesmo. Aqui é o que eu gosto muito de conversar comigo. O Paysandu eu vi muita brincadeira, já não sei o quê, cara, tem que passar pelo Águia. E é jogo único, é em casa, o fator campo ainda pesa. Muitos dizem, não sei o quê, a torcida não ganha jogo, mas, cara, você, se chegasse com qualquer time, você prefere jogar em casa ou fora? O que é que você fala? Qualquer pessoa, vamos jogar uma pelada no teu bairro ou no meu? Eu prefiro no meu, eu prefiro estar em casa. Até pro torcedor. Então eu tô apostando muito aí no Nacional e Águia. E do lado de lá, acho que Gama e Vila, pela tradição aí. E o Nacional também, que é um time tradicional, fazer essa grande final em casa. E eu acho que, cara, o Nacional hoje... Aí vão dizer, não, mas até porque tu é torcedor, mas se você mesmo tá ali no mano a mano, pelo elenco, pelo momento vivendo, o Nacional tem mais grande chance
e deve se concretizar de trazer essa taça, tá? Então, essa questão também que ele falou, muito antes, desculpa estar me prolongando hoje, mas o programa tá bom, é uma sexta-feira, a gente está empolgado que é feriado. Muito se questionava, poxa, antigamente do presidente, não é porque ele é daqui de assumir que só tinha pouca competição, a Copa Norte acabou, esse modelo da Copa Verde é ruim porque é só um jogo, é ruim. Cara, hoje tem competição aí, aumentou o número de times, né? Olha o Nacional ganhando projeção, jogos sendo transmitidos. Muita gente já que não conhecia, aí pelo Brasil afora, passou a conhecer o Nacional. TV Romário, né? Hoje transmitindo o jogo do Nacional 7, Paysandu 0, passou para o Brasil todo. Então, acho que o momento é muito bom e o Nacional teve essa oportunidade de estar nesses campeonatos e aproveitar o momento e subir para a Série C, conquistar esse título e no futuro aí quase certo aí disputar essa Conmebol. Beleza. E tu, Natan? Qual o teu prognóstico aí? Nassa, Porto Velho, Águia e Paysandu? Olha, fator casa, fator tradição. Eu levei meus 4. Nacional, não é porque não estou desrespeitando o Porto Velho, porque, cara, o Guaporé, que é o atual campeão de Rondônia, foi o time que investiu, foi campeão em cima do Rondoniense lá, né? Se o campeão não conseguiu vencer o reserva do Nacional, por que é que eu posso botar fé no Porto Velho? Não estou dizendo que não tem condições. Até porque o Porto Velho, se a gente for perguntar se tem algum jogador de Porto Velho, não tem nenhum. É todos jogadores que vêm do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, né? Vem de Santa Catarina, vem de Goiás. Então, esses times não tem gente bobo, não. Os meus 4 é Nacional, Águia, Vila Nova e Gama. Esses são os 4. Os 4, quer dizer, na minha opinião, é favorito. Mas não se espante se o Rio Branco ou o Napolina, né, passar. Beleza. E aí, Diego, tua opinião aí? Do lado esquerdo e do lado direito aí? Olha só, primeiro para falar do jogo do Nacional, né? O Nacional vai estar jogando dentro de casa, então eu acredito que ele consegue sim passar pelo Porto Velho. Apesar, né, do Porto Velho estar fazendo uma campanha boa na Série D, do grupo dele, o Porto Velho é o segundo colocado, está ali na zona de classificação. Mas o Nacional ele tem tido boas campanhas dentro da arena. Então, por conta do fator casa, o Nacional consegue sim passar pelo Porto Velho e chegar à final. Eu acredito ali que 2-1 o Nacional consegue passar pelo Porto Velho. Já Águia de Marabá e Paysandu. Olha, o Águia tem a questão do fator casa. O Paysandu, né, conta a tradição. Né? Se for a questão do elenco, o Paysandu tem mais time. É o time de Série C, né? O Paysandu tem um nível mais elevado. Mas só que o Águia de Marabá vai jogar em casa. Jogar em casa ali com o apoio da torcida ou seja, é outro cenário. Então eu acredito ali que, ou seja, o Águia de Marabá consegue passar por conta do fator casa. Eu acho que o Águia consegue passar. Porque muitos estão achando ali que o Paysandu é favorito, mas o Águia também tem bom time. O Águia também tem bom time. Ele está bem na Série D, né? E também, tanto que na Copa Norte ele foi o líder do grupo. E o Águia também tá bem, cara. Então não é assim, não. Eu acho que o Águia consegue passar sim pelo Paysandu. Agora, a outra parte aí, Vila Nova e o Anápolis, eu acho que o Vila Nova passa, por conta do favoritismo, da tradição. Gama e o Rio Branco do Espírito Santo, o Gama passa. Eu vou na mesma opinião do Guincho, né, nessa parte aí. Acredito que a final da Copa Centro-Oeste vai ser o Vila Nova e o Gama, por conta da tradição dos dois também. Eu lembrei, só me interrompendo aqui de novo, te desculpa, meus colegas, que eu estou empolgado hoje com o Nasce. E outra, eu vejo também uma final Nasce Vila, sabe o que me recordou agora? Os antigos aí vão lembrar, com certeza, anos 90, teve um mata-mata, cara, na época não existia a Série D, era a Série C, Nasce Vila. Hoje a gente falou de técnico ganhou o Dinamar Bibi. Infelizmente o Vila Nova ganhou em Manaus de 1-0 e ganhou lá em Goiânia, acho que não sei se foi de 2, de 3, é hora de vingar isso aí então, né? Fui buscar lá atrás isso aí, agora veio na mente isso aí, não foi nem pesquisando. Hora de vingar esse jogo aí, uma final aí de Copa Norte, Nassa e Vila Nova, e a gente vingar aquele jogo da Série C aí que foi eliminado pelo Vila. E o Vila é treinado aí pelo aquele rei do acesso, né? Nosso treinador vai ganhar de um grande técnico aí, que é o Guto Ferreira, se eu não me engano aí. E Guincho, só para bater aí o regulamento, nesse jogo aí de quarta-feira, Nacional tem a vantagem de jogar pelo empate também ou não? Não.
Se empatar é pênalti. Acho que vai direto para os pênaltis. Porque a vantagem aí é de jogar em casa. Não, beleza. Então para bater aqui meu prognóstico aqui, eu acho que Nacional e Porto Velho da Nacional, Águia de Marabá e Paysandu vai ser um jogo difícil, hein, cara? O Águia vai vender caro lá, uma derrota. Eu não sei não. Pode passar um dos dois para mim, mas eu vou apostar no Águia aí. Vamos ver se o Águia passa. Do lado de lá, né, esse Anápolis aí é perigoso. O Vila não vai ter vida fácil não, mas eu acho que o Vila passa. E o Gama, né, cara, a grande sensação da Série D aí, Gama com um time bom, né, um time cascudo. Esse Rio Branco aí é do Espírito Santo, né? É do Espírito Santo. Espírito Santo, né? Então, eu acho que da Gama também. Acho que a final lá da Copa Centro-Oeste vai ser Vila e Gama. Vai ser um jogão também, como lá daqui da Copa Norte. E depois a gente se enfrenta lá, se Deus quiser, lá na final aí da Copa Verde. Beleza. Mas como a gente está falando aqui, né? O Nacional está em 2 competições, né? O Natan falou certo aí, o torcedor estava reclamando. Ano passado, né, nessa mesma época, todo mundo estava reclamando que o Nacional não tinha jogo, né? Não jogava com ninguém, já tinha acabado o estadual, a gente estava parado. Agora tem jogo quarta e domingo o cara está reclamando, entendeu? Mas não tem essa não. Domingo o Nacional vai jogar com o São Raimundo. O São Raimundo está invicto na Série B. São Raimundo de Roraima. Para mim, a grande surpresa desse grupo. Ganhou do Manaus, aqui em Manaus, né? E vem fazendo uma bela campanha. O interessante, Guincho, que eles não chegaram na final do Roraimão, né, cara? O que aconteceu aí com o São Raimundo, que agora na Série D está surpreendendo, Guincho? Bate para nós aí, tu que conhece tudo do futebol de Roraima. Olha, o São Raimundo, ele dominou a fase classificatória, terminou em primeiro, invicto. E até eu cheguei a escrever isso aí, que eu tinha ele como o principal. Acho que muita gente tinha ele como principal favorito para levantar o estadual esse ano. Só que ele pegou o Baré na semifinal, e por isso que essa situação aí, o Nacional também é bom servir de alerta. Esse negócio de jogo único tem que ter atenção total, porque não tem a volta. Se você errar ali, já não tem a volta para tentar buscar outra coisa. E no jogo único, o Baré na semifinal, foi aquele jogo atípico, aquele jogo de ataque contra a defesa. Eu vi depois os melhores momentos, comentários, não sei se eu estava em Manaus, eu não estava presente no campo desse jogo, mas depois eu vi comentários que o colega meu foi para o estádio. O Baré só entrou para se defender e jogou por uma bola e acabou que aqueles jogos atípicos venceu por 1-0. E a única, se eu não me engano, nesse ano, a única derrota do São Raimundo. Mas eu pesquisando aqui sobre o São Raimundo, é um time bem cascudo. Hoje é o time mais cascudo aqui de Roraima. Ele está há muitos anos aí nessa batida. Eu fui pesquisar ele na Copa do Brasil, os grandes jogos. Muitos desses 4 jogos que eu vou falar, eu estive presente. O São Raimundo jogou a Copa do Brasil 2 vezes com o Cruzeiro. Ele jogou com o Cuiabá, inclusive eliminou o Cuiabá, que é 4-3, um jogão. E empatou com o Grêmio no tempo normal e acabou sendo eliminado por Grêmio nos pênaltis. Ou seja, ele pegou 3 grandes equipes e não perdeu. Então é uma equipe que o Nacional teve que ter muita atenção. Eles não foram para a final por causa desse jogo atípico com o Baré. E eles fecharam e começaram a treinar focando a Série D. Então eu sempre falei, é um dos times que vai estar entre os 4. Então, esse jogo de 2 jogos seguidos aí com o Nacional, ainda mais que o Nacional, eles não estão na Copa Norte, né? Estão se dedicando exclusivamente para a Série D, que o São Raimundo quer chegar mais longe, é um time que já está vários anos aí na Série D. Teve uma vez que eles chegaram perto, quase eliminam o Moto nos pênaltis lá no Maranhão. Então, é um jogo aí que o Nacional deve ter muita atenção, né? Não deve subestimar, como assim aconteceu com o Gás, que saiu atrás de 2-0, deu certo, graças a Deus a virada, mas o Nacional é um jogo muito combativo, vai ser um jogo muito ali disputado, é um time que tem muito contato físico, e é isso aí que eu tenho para falar do São Raimundo. Hoje ele tem 4 gols pró, ele sofreu apenas 1 gol, é a melhor defesa do grupo. Tem aqueles jogadores que eu destaquei, alguns conhecidos aí da torcida do Nacional, mas já experientes, não são aqueles que o Nacional viu jogar. Foi o André Regli, o Guigui, já são jogadores, são os mesmos André Regli e o Guigui que jogou no Nacional, mas mais experientes. O André Regli é um goleiro que tem muito reflexo ali debaixo da trave, apesar da pouca estatura, mas ele compensa pela boa colocação. O Guigui muito forte ali na bola aérea, eles jogam bem fechadinho, tá esperando ali um erro, eles jogam mesmo para 1-0, aquele estilo Parreira, né? Fez 1-0, segurou e eles ficam lá atrás. Então o Nacional tem que entrar muito atento nos primeiros minutos. Foi quando o Manaus pegou o gol com 40 segundos e passou ali o resto do tempo tentando e não conseguiu.
Mas, assim, elenco por elenco, eu não vejo muita peça de reposição nele. Já o Nacional tem um banco que a gente já viu aí que resolve também. Só para acrescentar, o Nacional não venceu qualquer um quando venceu o Guaporé, por causa de elenco. O Guaporé hoje é líder do grupo dele, da Série D. Um grupo que tem Araguaína, Porto Velho. Sim, tem os times do Acre que não estão muito bem no campeonato, mas mesmo assim o Nacional venceu com o time reserva um líder de grupo. Isso aí já diz alguma coisa sobre o elenco do Nacional, que o Nacional tem mais peças, né? Mas tem que entrar atento. Aqueles 30 minutos do Manauara, apesar da derrota, vai servir muito para o técnico de lição, porque a Série D vacilou, principalmente mata-mata, vacilou um pouquinho, bota tudo a perder. Eu lembro daquele jogo do Nacional, acho que vocês podem me recordar que eu vi pelo rádio, foi contra o Altos, né? O Nacional tomou de 3-0, acho que foi em Altos, não foi em Altos? E o Nacional fez uma grande partida na Colina, mas ficou em 4-2. Quer dizer, se fosse por um triz, o Nacional tivesse perdido de menos, o Nacional teria ido mais longe naquele ano. Então, 90 minutos de atenção, mas acho que o Nacional é o favorito para vencer. Perfeito. Beleza. E aí, Natan? Domingo, Nacional e São Raimundo de Roraima. Fala para nós aí sobre esse jogo aí de domingo. É impressionante, né? O campeão de Roraima foi o Gás, tá na lanterna, tem um pontozinho para você ver como as coisas são diferentes, né? E o Nacional está prevalecendo o seu favoritismo junto com o Manauara, né? E o Manaus está sendo uma decepção para você daí lá, né? O São Raimundo também. Agora, é jogo que a gente não pode aqui pensar também esnobar, golear. Não, o importante é ganhar, entendeu? Inclusive, eu vou deixar meu score, vai ser 2-0 para o Nacional, entendeu? Pela dificuldade do jogo, o time do São Raimundo é o representante mais preparado do estado de lá, então tem investimento lá também, que vai ter dificuldade, a não ser que o Nacional esteja num dia inspirado e mete uma goleada, isso aí acontece, né? Mas é um jogo muito difícil, entendeu? A gente espera que não chova para não acabar com o gramado, entendeu? O horário tá bom, gente. 4 horas da tarde, é domingo, você não tem desculpa, entendeu? Acordou de ressaca, almoça, toma banho, vai pro jogo, né? Fazer a resenha, chegar cedo lá com a gente, se unir lá com uma das batucadas e apoiar o time, cara, entendeu? Então o Nacional vai ter um bom jogo, vamos torcer que não chova, né? E o Nacional ainda assim é favorito sobre o São Raimundo. E se eles estão invictos, então tá na hora de alguém quebrar o tabu do São Raimundo, né? Então, tudo tem limite. O Manaus não quebrou o tabu do Nacional depois de 12 jogos. Então podemos retribuir esse carinho, né? Esse presente de grego pro São Raimundo de Roraima. Beleza? Beleza. E Diogo, e aí, para domingo, Nacional e São Raimundo de Roraima, jogo perigoso para ti? Olha só, eu havia falado desde o início que o São Raimundo de Roraima, que seria o único clube do estado de Roraima, que brigaria ali na zona de classificação. Pelo futebol que eles têm apresentado aí nas últimas rodadas aí do grupo. Agora, o Gás, eu confesso que eu esperava mais, né? Que é para um time que é tricampeão roraimense, eu esperava mais do Gás. E também na Copa Norte o Gás também não teve bom desempenho. Então, vai ser aí um dos jogos mais difíceis que o Nacional vai ser nesse jogo de domingo. Mas não descarto aqui o favoritismo do Nacional. Tá? Por conta de jogar em casa com apoio da torcida, tenho certeza aí que o Nacional consegue sair com uma vitória. Eu acredito que dá para levar aí 2-1. 2-1 o Nacional consegue fazer valer o resultado, né? Aí cabe lembrar que depois desse jogo, a Nacional vai jogar novamente com o São Raimundo lá em Boa Vista. Aí lá esse jogo vai ser pegado, né? Que já vai ser lá do estádio Canarinho, né? Então é importante a vitória do Nacional desse jogo. Vai ser um dos jogos mais difíceis. É praticamente confronto direto. Até porque o São Raimundo está com 8 pontos. Então é preciso o Nacional vencer para se distanciar do São Raimundo e chegar aos 12, né? E já vai colocar aí, vencendo, o Nacional vencendo, né? Fica aí, digamos aí, 5 pontos à frente do São Raimundo, né? 5 pontos aí de distância em relação ao São Raimundo. Então é muito importante essa vitória do Nacional no jogo contra o São Raimundo aí domingo. Beleza. Só batendo a classificação aqui do Grupo A1, o Nacional tem 9 pontos, né? O Manauara encostou, tem 8, o São Raimundo também tem 8, Manaus tem 4, Monte Roraima 2 e o Gás tem só um pontinho aí. Então, olha só, o São Raimundo de Roraima, né? Chegou aí de mansinho, como quem
quem não quer nada, né? O Chiquinho lá, né? O treinador aí, Guincho. É Chiquinho o quê o nome dele? Chiquinho Viana. Chiquinho Viana é a referência aqui do estado, né? Como treinador de futebol, vem se destacando, o jogador vem há anos, né? Acabou de fazer, tem aí na rede social, né? Fez o curso ali na CBF. Então, é um cara muito estudioso, está muito tempo à frente, tem um elenco na mão e está aí há muitos anos à frente. Acho que desde 2005 ele começou e parou, tá desde já daqui a pouco ele encosta aí no Amadeu Teixeira como recordista e conhece muito, já esteve aí ano passado. Eu ouvi esse jogo no rádio no passado, que ele veio, o São Raimundo não estava aí, ele foi pelo Gás, se eu não me engano, o Gás derrotou o Manaus aí em Manaus. Aí ele foi de novo, que deu essa entrevista, né, que eu mostrei para vocês, né, que ele venceu agora o Manaus por 1-0. E ele tem muito disso desse jogo combativo, né? Para ele é a raça, a garra, para superar às vezes a técnica, né? É aquele jogo mesmo de aproximação, de combate mesmo, como ele falou na própria entrevista dele, que eu mostrei no grupo. Então o Nacional tem que estar atento a isso, o jogo vai ser mais pegado, mas como o nosso Diogo falou, todo mundo aí, o Natan falou, a torcida nacional, o Nacional tem elenco, o jogo não vai ser fácil, pode acontecer de tudo, como pode acontecer de nada. Esperamos também, como o Diogo falou, que não chova, porque eles gostam desse campo pesado. Quando chega a Série D, já está chegando o inverno aqui em Boa Vista agora, está chovendo muito, eles estão acostumados a jogar assim. Quando o Canarinho estava em obra, eu fui ver muita final ali no Ribeirão, debaixo de chuva. O São Raimundo é um time que é acostumado a campo pesado. Então vamos torcer para não chover, para ter uma grande partida, que o Nacional com a bola no chão, a bola rolando no seco. O Nacional tem grandes jogadores ali no meio campo que podem fazer a diferença. Principalmente ali nas pontas, correndo, Vitinho. Enfim, o Nacional tem jogadores velozes, Giva, pode fazer a diferença. E o teu placar, Guincho? Deixa o teu placar aí. Olha, eu vou com o Diogo aí, 2-1. 2-1 o Nacional, 3 pontos da tabela, o time vai a 12, né? Abre 4 e não necessariamente que o Manauara vai ganhar, não, porque eu tô vendo aqui para os próximos. Eu quero levar o meu aparelhozinho para ver o segundo tempo do jogo Nacional lá no. Se não chover muito lá no Canarinho, vai ter 17 horas Monte Manaus, é um jogo suicida aí. O Monte vai para cima. E ele pode passar o Manaus. O Manaus pode perder essa quarta vaga aí. O Monte tem 2 pontos, o Manaus tem 4. Se o Monte ganhar, vai a 5. É jogo de tudo ou nada. E o Gás joga na segunda-feira. Também eu pretendo ir aí, se der. Gás e Manauara. Não necessariamente o Manauara vai ganhar do Gás, não. De repente pode ter uma surpresa nesse jogo aí. Também é jogo de total aí. O Paulo Morgado aí ainda não venceu, né? Tanto o Gás como o Monte não venceram nem na Copa Norte e nem venceram ainda na Série D. Então eles estão atrás dessa primeira vitória. A pressão está grande nos técnicos. Inclusive o Potiguar caiu aqui no Monte, né? Não é mais o técnico do Monte. Então a pressão é grande para essas duas equipes vencerem em casa. De repente é o Nacional com o tropeço do Manauara vencendo o São Raimundo, o Nacional dispara e praticamente, se der Monte e Gás, o Nacional pode já sair com essa próxima rodada já classificado ali para a Série D. Não necessariamente primeiro, que ele vai conquistar essa primeira colocação no decorrer do campeonato, mas já pode sair praticamente classificado. Beleza. Meu placar também vou seguir o placar do Natan aí, 2-0 para mim, domingo contra o São Raimundo, mas o jogo não vai ser fácil não, o Nacional tem que entrar ligado, porque no jogo contra o Gás, né, deu bobeira, o Gás fez 2-0 e para virar foi difícil, né, foi um sufoco danado, mas a gente conseguiu virar. Espero que o Nacional não cometa esses erros e que possa entrar ligado no jogo e que a gente possa jogar que nem jogamos contra o Guaporé, vencer fácil a partida, seguir aí líder do grupo e na quarta-feira jogar com o Porto Velho, que vai ser um jogo super difícil também. Porto Velho tem um time bom, a gente tem que ter os pés no chão e admitir isso aí também, porque todo mundo quer ganhar, né, cara? Todo mundo quer ganhar e não é fácil. Não tem jogo fácil, né, Natan? Só responder, desculpa, Natan, te interromper, que eu vi agora a pergunta aqui do Neri, uma pergunta, um comentário seu, da Consolata. Não, Neri, o São Raimundo é de um bairro chamado Operário, um pouco mais distante que um bairro. Inclusive, essa semana eu passei na frente, tem um baita CT lá, tá? São Raimundo é bem estruturado aí com CT, é do bairro Operário. O da Consolata é o Baré, que a sede dele é o Índio da Consolata, conhecido aqui, o Baré, que é do bairro da Consolata, da Consolata, da rua da Consolata. E Guincho, o Cartejani tá afirmando aqui que o Chiquinho é o dono do time do São Raimundo. Procede isso aí? Não, é o pessoa do Sérgio Caranguejo aí, que é o presidente, praticamente tá à frente aí. O Chiquinho é o treinador aí já há muitos anos, né? Já faz parte aí do patrimônio
Do São Raimundo. Sérgio Caranguejo, presidente ali, é porque ele foi jogador, né? Tá aí muitos anos no clube, se identifica muito com o clube, assim como foi o Amadeu Teixeira aí para ter uma referência no América. Ele foi ali, só emprestado ali pro Gás ano passado, mas já voltou. E ali tá associado a imagem dele, né, com o São Raimundo aí, já há muitos anos à frente do clube. Ele não chega a ser o dono, é o técnico do time. Ei, Natan. Jefferson. Oi, fala. Só que completando aqui um raciocínio do Maurício Coreste, que o Nacional fez o certo em jogar para ganhar. Porque seria desonroso e antiético, né, de perder para o adversário, né? Cara, sendo que o Nacional tem totais condições de ganhar novamente. Claro que não é de 7, mas temos totais condições, cara, entendeu? De ganhar, de superar o time do Paysandu aqui em Manaus. Entendeu? Eu estou dizendo aqui em Manaus porque pela campanha, pelo critério técnico de melhor campanha no campeonato, o Bônus de Campo em Manaus. Então, ninguém tem medo aqui do time do Paysandu, não. De respeito, assim como eu fiz aqui, respeitei, não esnobei, mas futebol jogado em campo, né, papai? Nossa, palavras são palavras. Beleza. A gente só voltando um pouco aqui na Copa Verde de novo, essa semana tá cogitando aí, né, essa Copa Verde, e a Conmebol tá ventilando aí fazer uma competição na região amazônica, que agregando os países aí que fazem parte da Amazônia. Amazônia legal. E eles querem fazer uma competição. Vamos ver o vídeo aqui que o dirigente aqui explica e fica a pergunta no ar. Vamos ver o que ele fala.